Aí eu me formei em física e aí eu comecei um mestrado em física de partículas, né? Que já era, estava lá querendo seguir na carreira, só que eu comecei a fazer aulas na história, porque lá na USP é legal que você pode fazer matérias em outros lugares. Eu comecei a fazer aula na história de medieval. Né? Então, eu gostava de muita coisa, ainda gosto, né? Então, eu não tenho muito essa coisa assim, exatas, humanas, biológicas. Para mim, o universo é o universo. Conhecimento, né? Exato, não tem essa divisão, sabe? Assim, a gente às vezes compartimenta as coisas, né? A gente tenta ver as coisas por um olhar... das exatas. Cara, o universo está contando pra gente um monte de coisa, sabe? Então, atrás das exatas ali tem toda a história, né, cara? E a história, na verdade, define muita coisa do que vai acontecendo, né? Dos rumos que vai tomando. Né? Então, assim, o ser humano também é um objeto de estudo. E, né, quando a gente fala de humanas, eu acho que a gente perde muito, já agora falando já uma parte mais cabeçuda disso, mas eu acho que existe... Essa separação, às vezes, é nociva para a ciência, porque você fica muito... Então, como eu transitei nos dois, né? Eu fui fazer história, fiz as matérias de história, acabei engajando num mestrado lá em história também. E aí, o que acontece que eu vejo é que muita gente que poderia usar conhecimentos de física ou de exatas para fazer ciências humanas não usa porque tem essa barreira, entendeu? Não, isso aqui é outra coisa. Só que tem preconceito besta, né? Preconceito, ou às vezes sabe isso. Você tem que saber muita estatística. Se você quiser realmente fazer uma pesquisa séria, histórica ou antropológica, alguma coisa assim, é bom que você saiba estatística. É bom que você tenha um conhecimento bom de exatas, para você tratar esses dados, para você poder fazer uma pesquisa. Só que tem muita técnica que se perde porque tem esse preconceito e vice-versa. Nas exatas também, a gente às vezes perde muita... uma matéria que eu gostava muito era a filosofia da ciência, que é você também tentar trazer um pouco para a ciência esse lado filosófico, esse lado de humanas. Tanto que antigamente todo mundo era filósofo, né? Os astrônomos, Tycho Brahe, tudo era filósofo. Era tudo filósofo, eles não eram, né? O curso de física era junto com o de filosofia. Separou, sei lá, na década de 20, eu não sei, teve algum período aqui no Brasil mesmo que os dois cursos eram juntos, porque em algum momento era a mesma coisa. Então, minha dúvida da moeda era uma dúvida legítima. Exato. Eu estava querendo saber as duas coisas. Você já lia também, né? Então, você já entendia mais ou menos que era... na USP, cara, eu cheguei a fazer jornalismo científico, que era legal, lá no Zé Reis, e fiz história da arte, cara. Eu achava legal pra caramba. Sim. Então, isso é legal, você... É o que hoje a gente chama o tal do STEM, né? Ou STEAM, né? Sim, O STEM é sem a arte e o STEAM é com a arte, né? Isso. Porque, na verdade, é isso, né, cara? Se você tiver... que o pessoal gosta... Na indústria, cara, os caras dão um nome pra isso, que é o profissional em T, que eles chamam. Que é o cara que ele tem uma área que ele é mais específico, ele mergulha, mas ele tem um conhecimento de várias, e essas várias áreas aqui que ele tem ajudam ele naquilo que ele vai fazer. Sim. Por exemplo, o cara que programa, se ele tem um pouquinho de conhecimento de arte, ele vai fazer um negócio já com uma cara muito mais simpática do que se for um programador durão ali fazendo. Exato. Então tem essas coisas, isso é importante pra caramba. Só que... Eu acho que o Brasil tá bem atrasado nesse negócio do STEM aí, não tá, não? Assim, a gente nem tem... Lá nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Eles falam esse termo e já tudo... Normal. Normal. Aqui a gente acha que nem tem, né? Talvez começasse achando uma sigla que fizesse sentido e começasse a incentivar isso. Porque eu acho que... Assim, tem várias iniciativas interessantes. O próprio Manual do Mundo, né? Que eu acho que trabalha muito com várias dessas áreas, né? Com certeza. Que é o pessoal que não sabe o que é STEM, é Science, Technology, Engineering, Mathematics, né? E aí quando você coloca o A, que fica STEM, é artes junto com isso. Ou seja, ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes, né? Isso. Teria que encontrar primeiro uma sigla, Uma sigla. E aí tentar dar uma espalhada nisso. Porque, cara, todos os países assim mais desenvolvidos, Estados Unidos, pega o Japão... Esses caras já é isso que eles ensinam, entendeu? Porque nessa linha que você falou, chega desse negócio estanque, né, cara? Tipo, o cara vai ali, faz o curso de física e fica naquele, né, fechado ali. Não, cara, pra quê, né? Exato. Tem que abrir mesmo. Eu concordo. E eu sempre gostei, então, de construir coisas, eu sempre tive essa veia de fazer, e a parte teórica da física, que é muito legal. Eu amei meu curso de física, de você realmente estudar isso a fundo. E aí eu quero juntar essas coisas todas, né? Mais a parte da história, a história medieval, que é o que me apaixonou, mas eu acho que é muito legal a gente também ter recuperar, né, toda essa história da nossa civilização. Tem tanta coisa interessante que dá para aprender e tirar. E é isso aí, né, cara? As coisas que vão acontecendo, não tem como você separar. Você pega tudo. Por exemplo, exploração espacial.
não tem como você falar da ida do homem para a Lua se você não estudar geopolítica, cara. Total. Não tem como. Como que você vai separar? Não tem, né? É impossível você separar isso. E ao longo da história da humanidade foi assim, né? Não, uma sociedade sem história emburrece, a gente perde, né? A gente vai cometer os mesmos erros de novo. Tem muito esse lance de falar que história não é ciência, né? Eu já ouvi essas coisas. Não, isso aí não é ciência. Tem o pessoal que fala isso mesmo. É uma bobagem, é uma ciência muito importante. O difícil da história é que você não perde a reprodutibilidade, né? Então, a ciência, né? Quando você fala de método se você científico... pegar o método científico e aplicar ele... É muito difícil, porque você não tem 2 terras para simular, né? Você fala assim, vamos pensar se o Império Romano não tivesse não caído, o que seria do mundo? Não dá para você simular. Quer dizer, daria para a gente tentar simular no computador hoje, mas assim, são tantas variáveis, é tão impreciso que não funcionaria para muita coisa, né? Mas ainda assim, os métodos que você tem que empregar na história de recuperar evidências, principalmente isso, né? Como é que a gente recupera todas essas evidências e constrói uma narrativa que explica essas coisas todas, né? E consegue, a partir de então, fazer proposições novas. Isso que é o difícil na história. Com certeza. Não, isso é legal demais. E você jogava RPG lá com o pessoal da física? Na física não, eu jogava antes no meu colégio, jogava muito RPG. Foi aonde, talvez, o medieval... Isso, porque é isso que eu ia falar, porque no RPG tem essa... Eu jogava lá na física, quando eu entrei, tinha um pessoal que Sério jogava. Que você joguei bastante. Nossa, jogava RPG de mesa muito, cara. Eu jogava muito de mesa. Muitos anos com o pessoal ali da física, tinha um grupo forte ali que jogava, por isso que eu perguntei. Porque você conhece o negócio do medieval, né? Então, começou aí. Tá. Né? Quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a descobrir o RPG, essa coisa medieval, Dungeons and Dragons e tal. Só que aí eu percebi que eu gostava da Idade Média de verdade. Quando eu tirava os dragões, os magos e tal, eu gostava mais. Que normalmente é o contrário, você fica apaixonado pela fantasia, né? Pela fantasia, você eu adorava... gostava fora. Eu gostava dos contos do Rei Arturo, li tudo, né? Fui buscar até as fontes históricas, porque aí depois você vai entrando na história, você vai buscando aonde veio esses contos do Rei Arturo. Mas quando eu percebia que a história, a Idade Média real, para mim era mais legal. Era, sabe, não tinha magia, você tinha que ser realmente, sabe, fazer tinha que ser foda ali mesmo, cara, senão... Era muito legal. Aí eu fui me apaixonando. Eu fui deixando... O RPG ainda está na minha vida até hoje. Jogo com meus amigos. Mas eu digo assim, aí fui deixando isso de lado e foi tomando forma realmente minha pesquisa com reprodução de armas e armaduras. Legal.